Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez, as atividades são da semana 1 do PET número 3, sétimo ano. O tema das atividades é o gênero textual, texto dramático ou texto teatral. Nesta semana, você vai estudar sobre o gênero textual dramático ou texto teatral. A finalidade do gênero, então você vai saber para que este gênero serve, os elementos composicionais, ou seja, quais os elementos estruturais do texto teatral, suas principais características e distinguir o contexto social e histórico deste gênero fabuloso. Tenho certeza de que você vai amar. Vamos lá? Então, aqui na breve apresentação, há a explicação da origem do nome. Então, do grego, a palavra drama significa ação. Então, o gênero dramático, né? Do grego, a palavra drama significa ação. O gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Então, eis aqui a finalidade deste gênero textual. Então, ele é feito para ser encenado, dramatizado. É um gênero literário ao lado do gênero lírico e épico. Então, ele vai entrar neste grupo, né, dos textos literários. Os autores desse tipo de texto são chamados de dramaturgos. Então, os dramaturgos são aquelas pessoas que escrevem o texto teatral. Então, vamos às principais características deste gênero. Então, o texto tem a apresentação em forma de monólogos, ou seja, há um só personagem falando na peça, né, no texto, ou em forma de diálogos, onde há mais de um personagem falando em cena, conversando entre si. O texto teatral é separado em atos e cenas. Os atos são a parte de uma peça de teatro que corresponde a um ciclo de ação num determinado espaço e que é separado das outras por um intervalo de tempo. Então, muda-se o ato, preste atenção quanto a isso, quando se muda o cenário. Então, mudou o cenário, mudou o ato. Então, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, por exemplo, né, que estão escritos num texto teatral, significa que há mudança de cenário. Então, o primeiro ato tem um cenário, o segundo ato tem outro cenário, e assim sucessivamente. Então, os atos acontecem quando mudam-se os cenários. E as cenas? O que significa cenas? As cenas, ou cena, é o momento da ação em que os atores estão a representar. Então, quando os atores estão representando, acontecem as cenas. E as cenas mudam quando existe alguma entrada ou saída de personagem. Tem alguns personagens apresentando, por exemplo, né, dois personagens. Então, quando entra um terceiro, aí já é outra cena. Né? Então, quando estava dois, era uma cena. Entrou um terceiro personagem, mudou a cena. Então, muda-se a cena com a entrada e saída de personagens. No texto teatral, há a presença das rubricas. O que são as rubricas? São as indicações do modo de interpretação e do movimento cênico. Então, esta parte é bem visível lá no texto. Elas estão entre parênteses. Servem para quê? Para indicar como o ator vai fazer a interpretação e qual a sua movimentação na cena. No gênero, não há, em geral, um narrador. Então, não há, em geral, um narrador. São os próprios personagens que falam, né, no texto. Então, por isso nós dizemos que o texto teatral é um texto em discurso direto. Sequência de ação dramática é outra característica, geralmente constituída de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho.
Então, como fosse uma narrativa, né? Então, a exposição do que vai acontecer, um conflito, que é o problema que os personagens vão tentar resolver, né, dentro da complicação, ao clímax, que é o momento da resolução do problema, e o final da história, que é o desfecho. Estrutura do texto dramático. Então, o protagonista. Quem é o protagonista? É o personagem principal, o personagem central do texto. Antagonista é o personagem que se opõe ao protagonista. É como se fosse um vilão da história. Ele vai fazer as ações contrárias à do protagonista, justamente para criar o conflito, para atrapalhar o protagonista. Coro é o conjunto de atores que comentam a ação ao longo da peça. Catarse vem do grego, que significa purificação, purgação experimentada pelo público de uma tragédia, o qual poderia apaziguar suas angústias internas por meio das emoções representadas nas cenas. Aqui na sequência aparecem alguns exemplos de textos dramáticos. Então, a tragédia é um exemplo de texto dramático, comédia, tragicomédia, farsa e auto. São tipos de textos dramáticos. A tragédia é a representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos, né, mortes. Então, o próprio nome já fala, tragédia. Então, acontecimentos trágicos. Comédia, representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia. São textos de caráter crítico, jocoso e satírico. A principal temática dos textos de comédia envolve ações cotidianas. Tragicomédia, né, é a união de elementos trágicos e cômicos. É como se unisse esses dois textos aqui, né, tragédia e comédia, na representação teatral. Farsa, a farsa designa uma curta peça teatral de caráter crítico. Então, faz uma crítica, formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais em ações corriqueiras cômicas. Os personagens caricaturais são personagens que diferem de outros personagens, são diferentes de outros personagens. O auto, né, que é um texto dramático que surgiu na Idade Média. Os autos são textos curtos, de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato. Para saber mais, né, sobre o gênero texto dramático, texto teatral, você pode fazer a leitura aqui desta parte que nos foi fornecida aqui pelo PET. Então, no Brasil, o teatro já foi censurado. A partir da década de 60, o país viveu um ápice criativo no fazer teatral, e justamente por isso foi censurado no período da ditadura militar. Na época, relatos de peças invadidas pela polícia, agressões e sequestros de atores eram comuns. Apesar de perseguido, o teatro teve um papel fundamental na resistência cultural, tornando-se cada vez mais compromissado com assuntos sociais e políticos. Os grupos teatro de arena, teatro de oficina e opinião foram os que mais lutaram contra a repressão. Então, após fazer esta introdução, falar um pouco sobre o texto teatral, vem as atividades. A primeira coisa a fazer é a leitura do texto, O Dragão Verde, para responder às questões. Depois de fazer a leitura, vem a primeira questão. Questão número 1. O rei se mostra insatisfeito. De que ele reclama e o que essa coisa retrata? Então, nós podemos retornar aqui ao texto, logo no início, que nós saberemos, né, encontraremos o que, né, de que o rei reclama. Então, o rei está arrasado, tira a coroa e entrega ao primeiro-ministro. E diz, não aguento mais isto. Isto o quê? A coroa. Me pesa demais. Mande fabricar uma mais leve. Então, aqui nós encontramos a resposta então, da questão número 1.
Então, vamos aqui ao local apropriado para poder responder. Então, o rei se mostra insatisfeito. De que ele reclama? E o que essa coisa retrata? Então, o rei, ele se mostra insatisfeito com sua coroa, porque pesa demais. A coroa retrata o ato de reinar. Então, respondida a primeira questão, vamos para a questão número 2. Releia a fala do ministro e responda. Então, aparece a fala aqui. Ministro, um detalhe também que nós não falamos aqui anteriormente, que no texto teatral aparece sempre no início a fala, ou seja, o nome dos personagens. Antes da fala, há o nome. É uma marca visível no texto que nos faz perceber que é um texto teatral. Então, veja aqui, ministro, rei, ministro. Então, uma característica do texto teatral, aparece o nome antes da fala de cada personagem. Então, por isso aparece aqui a palavra ministro. Então, ministro, e depois aparece a rubrica, que nós falamos lá na matéria. Então, desabafando, é o que o ministro deverá fazer. E a seguir vem a fala da personagem. Então, no texto teatral, características que são visíveis, é o nome do personagem no início da fala. Pode aparecer depois uma rubrica, que é a expressão que está entre parênteses, que indica o que o personagem deverá fazer. E a seguir a fala. Desta vez, majestade, ele abusou. Comeu 6 damas da corte, 5 deputados federais, 1 vereador municipal, 2 tenentes, 4 crianças inteligentíssimas e um bispo aposentado. Então, na letra A, pede o seguinte: qual expressão indica que não foi a primeira vez que o dragão atacou? Justifique. Então, a expressão está aqui, desta vez. Então, podemos responder aqui, na letra A. Então, a expressão desta vez. A expressão desta vez indica que já houve outras vezes em que o dragão atacou. Então, aqui respondemos a questão da letra A. Letra B. Que elementos citados na fala não pertencem ao universo dos reinos e dragões? Então, aqui na fala, que estamos analisando aqui na questão 2, os elementos citados que não pertencem ao universo dos reinos e dragões são deputados federais, que não havia nesta época, vereador municipal, e nós podemos encontrar também outras expressões no texto, como televisão, televisão a cores, carros, bicicletas, são elementos que não existiam nesses tipos de contos, na época em que havia reis, rainhas e dragões. Então, nesse gênero textual, não há a presença destes elementos. Então, eu respondi desta maneira: deputados federais, vereador municipal, são os que aparecem aqui na fala que estamos analisando, e no texto aparecem também outras palavras, como jumbo, televisão a cores, carros, bicicletas, viagem ao estrangeiro, emprego na Câmara dos Vereadores. Questão 3. Apesar de a peça se passar em um mundo imaginário, faz uma crítica à sociedade atual. Que crítica é essa? Explique. O rei acha difícil que um herói queira enfrentar o dragão pelo bem do povo, porque sabe que as pessoas estão voltadas a lutas particulares, íntimas. Há também uma crítica ao fato de que muitas pessoas só agem motivadas por prêmios materiais. Então, esta é a crítica que é feita. Então, no nosso mundo, na nossa realidade, também acontece isso. Muitas pessoas estão voltadas a lutas particulares, íntimas, não lutam em favor do conjunto, da sociedade. Então, vamos à questão número 4. O que indicam as rubricas, que são as informações que aparecem entre parênteses ao longo do texto? Então, vamos voltar ao texto para ver as rubricas, que nós já falamos aqui na introdução da correção das atividades.
Então, aqui no texto nós podemos ver. Então, aqui nesta parte que está entre parênteses, é uma rubrica. Na fala de baixo, também entre parênteses, outra rubrica. Aqui começa a chorar, outra rubrica. Então, durante o texto teatral vão aparecendo as rubricas. Então, são esses elementos entre parênteses, expressões entre parênteses. Então, o que foi perguntado aqui? O que elas indicam? Elas servem para quê? Então, as rubricas indicam como os personagens devem se comportar, né, seus gestos e ações, e o tom de certas falas. E também a movimentação, como eles devem se movimentar durante as cenas. Próxima questão, questão número 5, que diz o seguinte: as rubricas ajudam a caracterizar a personagem Filozel. Letra A. Quais reações e sentimentos são sugeridos pelo trecho? Filozel se sobressalta e fica em pé. Então, aqui a reação que nós podemos ver que é a reação de susto e o medo, né, ou desagrado. Letra B. Qual o sentimento da Filozel indicado na rubrica da última fala? Justifique sua resposta. Então, aqui na última fala do texto, né, Filozel, que é a personagem, então eu caso. E aqui, entre parênteses, vem a rubrica. Ela suspira. Né? Filozel se abraça a ama. Então, aqui há esta rubrica, que é o que está sendo perguntado, o que ela indica, né? Na questão número 5, letra B. Então, qual o sentimento da Filozel indicado na rubrica da última fala? Então, como ela suspirou, né, aceitando o que lhe foi imposto, ela mostra um sentimento de desagrado. Então, ao suspirar, ela mostra o sentimento de desagrado, não gostou. Porque, ao aceitar o desejo do pai, ela suspira e abraça sua ama, como podemos ver na rubrica, como eu mostrei. E a última questão é a número 6. Que rubricas com recursos sonoros, ruídos, efeitos sonoros, música, etc., você incluiria no texto? Então, aqui nós temos uma resposta pessoal. Então, você deverá imaginar outras rubricas com recursos sonoros, né, de sons, como ruídos, efeitos sonoros e músicas, você colocaria no texto. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau!